programa Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha começa na edição de hoje, aqui pelo nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Além do canal 14, nós estamos no ar também e disponíveis no aplicativo de celular, que você pode baixar. Se você já baixou, melhor ainda, é só conectar e você tem a oportunidade de acessar a nossa programação ao vivo, gratuita, 24 horas por dia. Não perca mais essa da nossa TV Cidade Farroupilha. Também estamos no nosso site www.tvcidade.net. Ainda tem Facebook e o YouTube também, que são as oportunidades que conectam você à nossa programação. O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevista sobre os assuntos do momento, do cotidiano, sempre com a presença de convidados da nossa comunidade. Gente da nossa gente que faz o Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha. Hoje o programa vai falar sobre o julgamento que ocorreu na última quarta-feira pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e um julgamento que terminou com o placar de 3-0, condenando o ex-presidente da República e ainda por cima aumentando também a pena que foi imposta, que foi colocada, enfim, a prisão, a detenção do ex-presidente da República. A repercussão do fato, o que vem pela frente, o que pode vir pela frente a partir de agora, enfim, o que representa tudo isso também na esfera jurídica brasileira. E para tratar da temática, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Cidade Farroupilha o presidente da OAB Subsecção de Farroupilha, o Dr. Rafael Portolan Coloda, e o vice-presidente da OAB Farroupilha, o Dr. Maurício Bianchi, ao lado de dois doutores no dia de hoje. Presidente, Dr. Coloda, bem-vindo, obrigado. Obrigado, Leandro, pelo convite. É uma honra novamente estar aqui na TV Cidade, no teu programa, e dividir a bancada com o Dr. Maurício, que é o nosso vice-presidente, é sempre uma honra também. Então, esperamos contribuir com um debate qualificado hoje. Quero cumprimentar também o Dr. Maurício Bianchi, presidente da OAB Subsecção Farroupilha. Dr. Maurício, mais uma vez, prazer recebê-lo nos estúdios da TV Cidade. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Leandro. Quero saudar todos os telespectadores, saudar também o nosso presidente da OAB, Dr. Rafael Coloda, com quem a gente divide aqui a mesa, e dizer que é uma satisfação aqui voltar à TV aí e poder discutir temas aí do interesse da comunidade. Bom, e com certeza é um tema que vocês têm um conhecimento, acompanharam bastante, enfim, movimentou muito a imprensa brasileira, mundial, enfim, os próprios cidadãos brasileiros, porque a quarta-feira foi marcada por um acompanhamento nos veículos de comunicação, nas redes sociais, enfim, em sites noticiosos. A gente percebeu muita movimentação, ou seja, o brasileiro estava curioso para saber como se desenrolava o julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Qual é a análise que os doutores fazem do julgamento, numa forma geral, e depois a gente pode entrar também em pontos específicos? É uma grande lição que foi dada pelo judiciário brasileiro? Bom, vamos por partes. Certo. Em primeiro lugar, gostaria de destacar a questão do devido processo legal, do direito à ampla defesa, do contraditório, que deve ser assegurado em todo o processo, e me parece que nesse processo que está em curso do presidente Lula, que foi julgado na quarta-feira, isso foi respeitado. Quem acompanhou o julgamento pôde visualizar e ouvir os argumentos dos desembargadores, que fizeram uma análise minuciosa da prova e apresentaram as suas conclusões. Eu tenho uma visão muito particular sobre a forma como foi conduzida o julgamento em termos de espetacularização, né? Se transformou isso, de repente, algo como se fosse um evento praticamente esportivo dividido entre torcidas, né? Uma localizada próxima ali ao TRF4, outra localizada no Parcão, lá em Porto Alegre. Porque os julgamentos no judiciário, eles não são
um espetáculo, não é A contra B. Os julgadores eles têm que se debruçar sobre a prova e sobre o direito e verificar o que se deve aplicar a cada caso. Então, de repente, isso ganhou um contorno muito maior do que o julgamento em si, porque julgamentos como esse que nós tivemos na quarta-feira, eles acontecem toda semana. Com uma certa frequência. Não, toda semana tem pauta de julgamento, diversos casos são julgados dessa mesma forma, né? Claro que não com um tempo tão extenso como aconteceu aí, mas quem trabalha sabe, faz sustentação oral, o Dr. Maurício também está acostumado a isso, sabe que o advogado é ouvido, a outra parte é ouvida também, e depois tem o Ministério Público e mais os julgadores, mas isso se transformou numa espécie de torcida aí, e me preocupa que após o próprio julgamento se ganha um contorno de ruas aí, tentando colocar em dúvida a credibilidade do próprio judiciário brasileiro. Também, né, é bom que se saiba que o processo não terminou com o julgamento da quarta-feira. Certamente haverão outras etapas, haverão recursos dentro do próprio TRF4 e também recursos às instâncias superiores, que são o STJ e o STF. A chamada terceira instância. É isso? O STJ guarda a aplicação da legislação uniforme infraconstitucional no Brasil e o STF guarda a aplicação uniforme da Constituição em todo o território, né? Então, certamente terão recursos. E tem outras questões que as pessoas trazem à tona, por exemplo, a questão eleitoral, né? Se o Lula pode ser candidato, se não pode ser candidato, se está inelegível, não está inelegível. Não foi esse processo que definiu isso, né? Nós podemos fazer um exercício de reflexão e entender que, em função de ter sido uma condenação por órgão colegiado, a lei da ficha limpa seria aplicável e ele estaria inelegível. Mas, ele mesmo que sancionou a lei da ficha limpa. Mas não foi o TRF4 que decidiu e nem vai ser o TRF4 que vai colocar um ponto nessa questão. Isso vai ser analisado depois pelo TSE. E pode acontecer de ter o registro da candidatura, pode ter impugnação e pode ter todo o trâmite da campanha desenrolando e se chegar ao final e ser impugnado ou não, né? Então, se criou muita expectativa em cima de um momento em que não vai ter a definição final. Se espetacularizou o momento, é isso? Nesse ponto aí, sim. Né? Agora, que me parece que foi resguardado direito amplo à defesa, contraditório, e eu posso falar também porque a OAB enviou o presidente da CEDAP, que é a Comissão de Defesa das Prerrogativas Profissionais, para acompanhar o julgamento, para evitar que se houvesse qualquer cerceamento de direito de defesa aos advogados que ali estavam trabalhando. Então a OAB tomou essa cautela e enviou para o julgamento o Dr. Eduardo Zafari, que participou ali acompanhando. Parece que transcorreu tudo na normalidade. O resultado é o judiciário que dá, né? Então, e foi posto e teve uma decisão unânime. Isso. Doutor Maurício, qual é a sua análise do julgamento? Bom, esse julgamento, ele, na verdade, ele ficou circunscrito à esfera penal. Né? Claro que essa decisão ela tem reflexos não só na área penal, mas também na área eleitoral, né? Que esse é o grande mote da questão e por isso que tem repercutido tanto esse julgamento, além de ser o julgamento de um ex-presidente da República. Mas como bem salientado aí pelo Dr. Coloda, eu acho que foram respeitados os direitos aí constitucionais dentro do processo penal, né, do livre exercício da defesa, dentre outros, e eu reputo como muito importante o fato de essa decisão proferida pelo tribunal, ela ter confirmado uma decisão já proferida em primeira instância. E, além disso, ter confirmado por unanimidade dos julgadores. Então, isso é muito importante. Poderia ter dado 2-1. Poderia ter dado 2-1. Então, o que vem a
a tornar essa decisão e esse julgamento ainda mais relevante é o fato dessa decisão ela ter sido unânime, né? Então, também o que chama a atenção dentro do julgamento, que nós podemos, né, doutor Collada, falar um pouco, a gente acompanhou um pouco o julgamento, e por ele ser bastante técnico, fica um pouco difícil para o leigo, que não é conhecedor da área jurídica, entender como é que funciona o processo penal. Mas o que norteou esse julgamento? Em tese, quais eram os argumentos da defesa, né, do presidente? Olha, o presidente não comprou esse apartamento, não comprou esse triplex, não existe nenhum contrato de compra e venda, né? Havia apenas uma intenção de compra, essa proposta de adesão não foi aceita, e por isso o presidente Lula ele não pode ser condenado por algo do qual ele não adquiriu, né? Todavia, no processo penal, e isso é importante que se diga, tanto no processo penal como no processo civil, o processo, o juiz, quando ele vai julgar, existe um chamado princípio do livre convencimento do juiz. O que é isso? O princípio do livre convencimento do juiz é um preceito constitucional e processual que permite ao juiz formar o seu convencimento, o seu entendimento sobre aquele caso com base nas provas produzidas no processo. Nesse caso específico, nós podemos fazer uma análise superficial. Bom, o juiz ele tem o direito ao seu livre convencimento, mas ele não pode condenar alguém se não tiver uma prova material, ou seja, uma prova documental, ou seja, não tem o contrato de compra e venda, o apartamento não está no nome do presidente, ele não pode ser condenado. Todavia, doutor Collada, no processo penal, um dos elementos de prova são os chamados indícios. E nesse processo foram constatados e houve muitos indícios que levaram ao convencimento dos juízes de que o presidente Lula adquiriu aquele apartamento e não foram uma nem duas pessoas que confirmaram os mesmos fatos, né, com base nos mesmos argumentos. Foram inúmeros depoimentos, e não só de quem fez delação premiada, ou quem está na iminência de fazer delação premiada, como Léo Pinheiro, mas foram inúmeros indícios que levaram ao convencimento dos julgadores de que o presidente Lula, de fato, adquiriu aquele apartamento com recursos de propina oriundos da Eletrobras. Da Petrobras, né? Através de contratos firmados e vantagens obtidas pela construtora OAS. Então, existem vários elementos que levaram ao convencimento dos julgadores, e não é por nada que o voto do relator ultrapassou a 400 páginas. Diziam que a sentença do juiz Sérgio Moro era muito bem fundamentada, de mais de 200 laudas. Vejam, o voto do desembargador ultrapassou 400 laudas. Fora os outros 2 votos, né, doutor Collada, que também foram votos densos, substanciosos, que corroboraram o que o juiz Sérgio Moro decidiu. Só para... Pode ser depois na retomada? Pode. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, a gente volta em seguida com o Cidade Aberta, dando continuidade à discussão aqui pelo canal 14 da NET, ao processo de julgamento do ex-presidente Lula em segunda instância. Fique ligado, a gente volta já já. Olá, amigos da TV Cidade, um prazer estar aqui conversando com vocês, passando dicas. Sou a nutricionista Joana Butelli, né? Trabalho com nutrição clínica e esportiva. Então, vou passar para você algumas dicas
desse meu dia a dia, do meu trabalho, tanto em consultório quanto quem gosta hoje de praticar um esporte. Dica principal, mais valiosa, acho, de todas, né? Aquela que a gente quer escutar, que a gente quer a mágica, significa alimentação saudável e atividade física. Não queiram inventar outra linha, não ser essa, né? Essa é a básica, essa é a que funciona. Leva um pouco de tempo, mas confiem que ela é duradoura. Né? Praticar um pouquinho de exercício ao dia, 20 minutos bem intensos, não precisa 40, 1 hora de atividade física, tem gente que fica 2 horas, isso realmente cansa, né? Um professor que faça uma adaptação ao seu tempo. Então, acredito que uns 30 minutos bem feitos está excelente. E aquela alimentação da vovó, né? Quanto mais saudável for, quanto menos química tiver, quanto mais variada, colorida, equilibrada for, né? Para esse equilíbrio, nós estamos para ajudá-los. Procurem um bom nutricionista, um nutricionista que se atualizem, não muito modismo que a gente está vendo nas mídias. Essa é a dica que eu acho que vai levar vocês para o futuro do que estão buscando. Valeu! Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Zaga Farma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão H-Pharma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. H-Pharma, sinta-se bem, sinta-se em casa. O programa Cidade Aberta volta pela TV Cidade Farroupilha, no ar aqui pelo canal 14 da NET, aplicativo de celular, no site, no Facebook e também no YouTube. Nossos convidados hoje, o presidente da OAB Subsecção Farroupilha, Dr. Rafael Portolan Coloda, e também o vice-presidente da OAB Subsecção Farroupilha, Dr. Maurício Bianchi, estão conosco nos ajudando a entender um pouco mais do que foi o processo de julgamento do ex-presidente Lula
em segunda instância na última quarta-feira pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre. Doutor Colloda, o senhor tinha uma ponderação a ser feita no final do bloco passado. A palavra está à sua disposição. Com relação, muito se fala que seria uma condenação sem provas, se tentou colocar isso de uma forma bastante veemente, né? E daqui a pouco as pessoas não se dão conta que ali realmente existem os indícios, existem as provas. Só para você ter uma ideia, para citar um exemplo, claro que não tem correspondência com esse caso, mas o caso do goleiro Bruno, ele foi condenado pelo assassinato da Elisa Samúdio e o corpo nunca apareceu, e a prova da materialidade de um homicídio seria a existência do corpo. Então existiram elementos que fizeram os julgadores daquele processo chegarem nessa conclusão. No caso aqui, tem algumas provas que, um resumo do que está posto, né, que vale a pena destacar. O depoimento do Léo Pinheiro, né, que é o ex-presidente da OAS e réu no processo. O depoimento do Agenor Franklin Magalhães Medeiros, diretor da área de óleo e gás da construtora OAS e réu no processo. Mensagens no celular do Léo Pinheiro, se referindo ao projeto do chefe e da madame, que seriam Lula e sua esposa Marisa Letícia. Testemunhos de funcionários da OAS, de empresas contratadas para a reforma do triplex e de funcionários do edifício Solares, sobre as obras e visitas de Lula e Marisa ao imóvel. Documentos rasurados sobre o imóvel no condomínio em Guarujá, encontrados na casa de Lula e na Bancup. Para Gebran, há provas acima de dúvida razoável de que o apartamento triplex estava destinado a Lula como uma vantagem. Ou seja, não havia uma única prova. Não, e eles citam que tudo isso era convergente, esses indícios, essas falas, esses diálogos que houveram, todos eles convergiam. Uma testemunha corroborava a outra. Isso, então a prova da materialidade escancarada, como se diz, a matrícula do imóvel, né, com a transferência, uma escritura pública, ou um contrato, pelo menos, com firma reconhecida, isso não vai existir nesse tipo de delito que justamente vai tentar ocultar o que de fato aconteceu ali por trás, porque o dinheiro não teria origem, não teria pagamento, seria uma forma de desvio, né? O que a gente tem que lamentar é que a gente passe por uma situação dessas, um presidente da República, né? É triste quando se vê uma pessoa que o povo colocou 2 vezes, né, no poder, está sendo julgado por esse tipo de delito que não é a conduta que a gente espera dos nossos governantes. É o primeiro presidente da República do Brasil que tem um julgamento nesse porte, né? Sim, é o primeiro. Da redemocratização para cá, com certeza. Com certeza. Né? Com certeza. Agora foi julgado, mas foi mais uma questão política do que o resto. Agora crime político. Crime político. E é bom que não se pare por aí. É bom lembrar também, né, que não pode ser uma caça às bruxas para um lado só, como dizem, né? Mas eles destacaram também a questão do Cunha, né, que está preso, a questão do Cabral, né, que também Sérgio Cabral tá preso. E o Temer, ele só não tem processo criminal andando porque não teve a autorização do Congresso para tal. Mas quando sair do cargo... Pode ser até no dia seguinte. Depois não, o processo sim, vai andar, porque existe já a denúncia. Sim. Só não andou por conta do exercício do Congresso Nacional barrou, né? Barrou, não, mas vai andar. Supremo, né? Vai andar. Então, o que a gente espera de tudo isso é que o Brasil seja, de alguma forma, passado a limpo, né? Porque a gente não pode mais conviver com esse tipo de situação. O Brasil está passando por uma crise, agora está saindo dela, mas muito em função da questão institucional, que as pessoas que estão ali para servir o país acabam, às vezes, se servindo dele, né? Sim. Eu queria fazer uma colocação, ou duas, melhor dizendo, acompanhando como leigo, como falava o doutor Maurício Bianchi também. No dia, o julgamento me chamou a atenção pela preciosidade e pelo embasamento que os 3 desembargadores da 8ª turma do TRF4 colocaram ao processo. Ou seja, argumentos me pareceram bem convincentes e, assim, o voto não foi, eu vou condenar porque eu quero condenar. Houve um embasamento, houve argumentos, justificativas. Vocês concordam também, doutor Maurício, que os 3 desembargadores do TRF4 embasaram bem o seu voto?
a comunidade jurídica como um todo analisou com muita precisão aí os votos dos desembargadores e a conclusão é unânime, né, de que o julgamento ele se deu de forma muito substanciosa. Os votos proferidos eles foram no detalhe. Vejam, 400 laudas, um voto, né? Então, claro que muitas vezes a quantidade não é sinônimo de qualidade, mas isso não se mostrou nesse caso. Tanto é que a gente pôde ver aí no próprio semblar dos advogados de defesa do presidente Lula, ex-presidente Lula, a preocupação com a qualidade do trabalho do julgamento. Então, eu conheço um dos julgadores, que é o Leandro Paulsen, que tem origem da área tributária, né? Sempre tive ele como um profundo conhecedor da área jurídica e na área tributária, e me surpreendeu a qualidade do seu voto aí nessa matéria que não é afeto a sua área aí de trabalho inicial. Então, a gente vê que o tribunal ele tem se esmerado tanto ou mais quanto o juiz Sérgio Moro para apurar de forma bastante eficiente a prática desses delitos e promover as condenações que têm que ser proferidas, né? E é importante salientar que, pelo histórico de todos os julgamentos que houveram até agora, passam mais de 70 julgamentos no Tribunal Regional Federal, especificamente em relação aos casos da Lava Jato. Eu acho que só tiveram 2 casos em que houve absolvição, que são os casos do tesoureiro do PT, o João Vacari. Os demais, todos foram condenados. Todos foram mantida a condenação, inclusive com aumento de pena. Inclusive com aumento de pena, né? E aconteceu a mesma coisa com o ex-presidente Lula também, né? A pena imposta pelo Sérgio Moro foi ampliada em Porto Alegre. Era de 9 anos e 6 meses, né? E foi para 12 anos e 1 mês. Então isso vem a confirmar o histórico da forma como o tribunal vem julgando. Então não podemos tratar esse caso do ex-presidente Lula como uma exceção. Isso aí já tem um paradigma, um histórico anterior para considerar, né? Doutor Collada, concorda? Também foram argumentos, enfim, os votos foram apresentados com uma boa tese argumentativa? Tradicionalmente, né, o judiciário produz, né, julgamentos pautados pelos fundamentos e tudo mais. Especialmente nos tribunais, né, jogadores de vasta experiência, o Tribunal Regional Federal nosso aqui é muito bom, né? Então, com certeza, os argumentos que foram utilizados, notas que houve realmente uma análise, um cotejo entre os fatos, as provas e o direito, né? Não foi algo ao acaso. Deus dará. Exato. Ao acaso. E alguns até ouvi algumas críticas no sentido de que demorou muito ou que falaram demais, mas eu acho que falaram o certo. Por quê? Porque tinha muita dúvida no ar com relação, principalmente às provas, e todos falaram minuciosamente por que estavam proferindo aquele tipo de voto e as provas que estavam sendo analisadas. A gente ouve agora, né, até o Lula falou hoje que fizeram um cartel para dar a mesma decisão, os 3. É um julgamento colegiado, é um julgamento dos 3. É óbvio que eles se conversam. Todo mundo que trabalha sabe que os julgamentos, quando eles vão para órgãos colegiados, os votos do relator ficam disponíveis, depois o revisor faz o voto dele e eles fazem uma pré-discussão aí. Algumas vezes, né, quando você faz alguma sustentação oral, se apresenta algum memorial, em virtude de alguns argumentos que são apresentados, eles tiram de pauta, pedem vistas e podem modificar aqueles apontamentos que fizeram. Mas ontem eles estavam
muito cientes do que estavam fazendo, e não podia ser diferente, né? Porque era o caso de maior evidência no país, né? Bom, nós vamos chegando ao final da nossa primeira edição do programa Cidade Aberta. Os doutores Maurício Bianchi e também Rafael Coloda continuarão conosco. Na segunda edição do Cidade Aberta, nós vamos dar continuidade a esta temática, a esse assunto, ao longo da nossa programação aqui na TV Cidade. Ficamos por aqui com a primeira edição. Fique com a programação da TV Cidade Farroupilha e a gente volta a se encontrar dentro da nossa programação com a segunda edição do programa, que vai seguir a linha temática.